Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar, vamos ouvir o que Jesus quer nos transmitir. Liturgia de 7 de março de 2021, domingo da terceira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio e o rito também da terceira semana do saltério. Antífona da entrada. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Salmo 24, versículo 15. Oração do dia. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 17. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no 7º dia, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19, versículos 8º, 9º, 10º, 11, refrão, vem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículo 68c. Senhor, tem palavras de vida eterna. Repitamos: Senhor, tem palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tem palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tem palavras de vida eterna.
É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tem palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tem palavras de vida eterna. Repitamos. Senhor, tem palavras de vida eterna. Vamos agora à segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Repitamos. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É uma grande liderança leiga da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança e escreve uns textos muito catequéticos, muito providenciais sobre o Evangelho de cada dia. Parabéns, Antônio Carlos Santini. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Zelo por tua casa. João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. As coisas
sagradas exigem respeito. As coisas santas pedem veneração. Respeito e veneração são cada vez mais raros. Neste evangelho, Jesus de Nazaré mostra-se surpreso com o cenário que ele encontra no Templo de Jerusalém, o espaço sagrado, edificado para a adoração ao único Deus. É assim que seu zelo se acende e ele improvisa um chicote para espantar o gado acumulado no espaço sagrado e os vendilhões que lucravam com isso. Como pano de fundo, um gritante contraste. Templo e mercado, adoração e profanação, culto e lucro, o direito de Deus e as trapaças do homem, e o nome de Deus usado e abusado para os mais abjetos interesses. Frei Raniero Cantalamessa orienta nossa leitura a quem tenha querido ver neste episódio o início de uma revolta de caráter social e político liderada por Jesus. Mas, sem razão, a importância do episódio é um dos poucos relatados de modo concorde em todos os quatro evangelhos, é inteiramente de ordem religiosa, mas que nos fatos está nas palavras: minha casa chamar-se-á casa de orações. Em Isaías 56, versículo 7. A purificação do templo é um gesto messiânico. Vem indicar o início de uma era nova escatológica, na qual finalmente são oferecidas a Deus ofertas que convêm, conforme Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 e seguintes. E se adora a Deus em espírito e verdade, conforme João, capítulo 4, versículo 23. Na discussão com os judeus, Jesus explicita em que consiste este culto novo e qual é seu centro e lugar. Destruí esse templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus ressuscitado é o templo do novo culto. Toda oração e toda oferenda devem ser feitas a partir de então em Cristo Jesus, para que sejam um culto espiritual vivo, santo e agradável a Deus, como está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Há, porém, uma segunda condição para que o culto do homem seja agradável a Deus, é que seja sem hipocrisia. Isso mesmo, que não seja hipócrita, que seja a expressão de uma vida inteiramente orientada para Deus e obediente à sua lei, não um momento separado do resto, um honrar a Deus com os lábios, mantendo o coração e a vida longe dele. Mais uma vez, o mestre de Nazaré chama nossa atenção para intenções que desmentem o gesto, para aparências que mal camuflam a falsidade interior, para mentira em nome da verdade. E que a nossa atenção não se detenha nos templos materiais. Não. Os templos materiais são nossas igrejas, tantas vezes utilizadas para atividades incompatíveis com sua sagração a Deus. Há outros templos sofrendo graves profanações. O coração da criança, o útero materno, a barriga do pobre, as mãos do operário e a alma da família. Parece que chegou a hora de tecer novos chicotes. Orai sem cessar. O zelo por tua casa me devora. Salmo 69, versículo 10. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos para salvar almas, para a evangelização. Vamos salvar o maior número de almas possível. Será que é possível salvar muitas almas? Poucas almas? Não sabemos. Só Jesus é quem sabe. Mas nós procuramos fazer o trabalho para salvar o maior número possível. Você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /, utilizem à vontade para a evangelização. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. 7 de março é dia de Santa Perpétua
e Santa Felicidade, duas santas. Nesse dia a igreja entra em comunhão com os santos do céu, rezando: ó Deus, pelo vosso amor, as mártires Perpétua e Felicidade resistiram aos perseguidores e superaram as torturas do martírio. No ano 202, o imperador Severo mandou matar os cristãos que não quisessem adorar os falsos deuses. Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa de Cartago, quando chegou os guardas do imperador e levou-a prisioneira. E a levou prisioneira junto com sua escrava Felicidade. Perpétua era uma jovem mãe, de 22 anos. Tinha um bebê de poucos meses. Pertencia a uma família rica e muito estimada por toda a população. Enquanto estava na prisão, a pedido de seus companheiros mártires, foi escrevendo um diário de tudo o que ia acontecendo. Felicidade era uma escrava de Perpétua. Era também muito jovem, na prisão, deu à luz uma menina, que depois os cristãos se encarregaram de criar muito bem. Na prisão, escreveu Perpétua: fiquei horrorizada, nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto de mim o meu filho, que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse a graça de sofrer e lutar por nossa fé. Então chegou seu pai, o único da família que não era cristão, e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristã, que aceitasse a religião do imperador, que o fizesse por amor a seu pai e a seu filhinho. Ela se comovia intensamente, mas terminou dizendo-lhe: pai, como se chama esta vasilha que há aí na frente? Uma bandeja, respondeu o pai. Pois bem, essa vasilha deve ser chamada de bandeja, e não de pote ou colher, porque é uma bandeja. E eu, que sou cristã, não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã e o quero ser para sempre. E acrescenta o diário escrito por Perpétua: meu pai era o único da minha família que não se alegrava porque nós íamos ser mártires por Cristo. Olha, isso é forte, hein? Meu pai era o único da minha família que não se alegrava porque nós íamos ser mártires por Cristo. Felicidade, grávida, alcançou a graça que pedia, já que seu filho nasceu antes do martírio. Um carcereiro debochava dizendo: agora se queixa pelas dores do parto, e quando chegarem as dores do martírio, o que fará? Ela respondeu-lhe: agora sou fraca, porque sofre a minha pobre natureza, mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. E encheu-se de júbilo por poder sofrer o martírio juntamente com seus companheiros. Batizada na prisão, Santas Perpétua e Felicidade foram condenadas pela firmeza da fé. Foram lançadas na arena onde uma vaca furiosa as feriu. Ao ver a jovem mãe atirada de um lugar para outro e o leite gotejando de seus seios, o povo horrorizou-se, pedindo o fim do espetáculo. Depois disso, foram degoladas. O ano era 203. Reflexão. O que nos ensinam estas duas mulheres, uma rica e instruída e outra humilde e simples serva, jovens esposas e mães, que na flor da vida preferiram renunciar às alegrias de um lar com o desejo de permanecer fiéis à fé em Jesus Cristo. Que nos ensinam elas? Ensinam que o maior valor do mundo é a nossa fé e a confiança no amor de Deus. A coragem dessas mulheres serve de inspiração para a nossa vida cristã. Será que estamos sendo coerentes com a vivência de nossa religião?
Oração, rezemos. Deus Todo-Poderoso, que destes às mártires santas perpétua e felicidade a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé, como elas não hesitaram em morrer por vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Peça, se for para o seu bem, vai acontecer. Não no Cronos, no nosso tempo, mas no tempo de Deus, o Kairos. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os cristãos, evangélicos ou protestantes. Somos todos irmãos, não importa. É do aramaico, dialeto de Jesus. Maranata ou Maranatá significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos prontos, nos arrependendo diariamente dos nossos pecados e praticando as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. E na volta de Cristo, então, o sofrimento de agora nem se compara com a glória que será revelada em nós, quando Jesus nos conceder a entrada no paraíso. Shalom Adonai.